Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Neste horário, eu irei falar sobre um tema muito especial que vai servir para muitas pessoas aí em nossa live. Pessoas que aí estão, pessoas que nos acompanham. Eu vou falar sobre como conciliar o etnocentrismo com o ser missionário. Aqui é o pastor Nelson. Eu já fui missionário fora do país. E eu queria trazer uma palavra de uns 30 minutos ou mais. A paz do Senhor. Entrando aí no nosso momento de oração, ok? E o objetivo deste estudo aqui agora é refletir sobre a relação entre o etnocentrismo e o ser missionário. Em um mundo marcado pela diversidade cultural, o missionário é levado a levar a sua fé a outros povos sem impor a sua cultura. Porque ser missionário é cumprir o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. E é uma missão muito importante. No entanto, o etnocentrismo, a tendência é considerar a própria cultura superior às demais. Pode comprometer profundamente a missão. Será possível haver essa conciliação? Lembro-me quando eu fui missionário no Paraguai, na época, eu estava na Assembleia de Deus Ministério do Belém, e era uma igreja brasileira dentro do Paraguai. Na realidade, olhando por esse lado, não está correto, porque nós não podemos mudar a cultura de ninguém. Não podemos mudar a cultura de uma nação, de um país, de um povo. Será possível conciliá-los ou o etnocentrismo deve ser superado para que a missão aconteça de forma autêntica? É importante nós sabermos isso. Nossa cultura determina aquilo que nós sentimos como normal, nós pensamos que somos o correto. Porém, cada povo tem o seu costume, cada povo tem a sua cultura. Aqui eu tenho um livro Passaporte para a Missão, que fala sobre estereótipos culturais. Nossa cultura determina aquilo que sentimos como normal, correto, como real, bem como o que aceitamos como certo em nossa vida. Quando perguntados por que nos sentamos em cadeiras em vez de no chão, podemos rir diante da ignorância do inquiridor e responder: é assim que fazemos aqui. Presumimos que essa é a forma que deve ser. Porém, outras culturas desenvolveram outras formas de vida que podem parecer estranhas aos de fora. Essas diferenças culturais abrem caminho para o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento do orgulho e do preconceito cultural. Portanto, pessoal, nós precisamos compreender que cada país, cada povo tem a sua cultura. Só um momento aí, por favor. Como eu estava falando, cada povo tem a sua cultura, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de se comportar. E aí, eu achei muito interessante trazer para vocês sobre esse assunto, porque a maioria de nós
cresceu em um ambiente cultural, mal percebendo as diferenças aos hábitos e costumes dentro da nossa própria cultura. A maneira como fazemos as coisas em casa ou em nosso grupo é normal para nós. A pessoa cujo sotaque e hábitos diferem dos nossos nos parecem estranhas. E, no meu caso, brasileiro, trabalhando no Paraguai, um país aqui perto, porém, os costumes são totalmente diferentes. A língua. No Paraguai fala-se o espanhol e o guarani. Ah, mas o espanhol é semelhante ao português. Tem muitas coisas parecidas, porém não é a mesma coisa. E são vários costumes. Eu estou falando do Paraguai, imagine outros países. É necessário nós compreendermos que, por falta de conhecimento, de entendimento do outro, eu posso entrar em várias complicações. Portanto, é necessário que o missionário ele seja uma pessoa que entra em conflito. No contexto missionário, né? Vamos ver isso aí. E eu vou... O que é etnocentrismo? O etnocentrismo é a tendência de uma pessoa ou grupo social julgar outras culturas a partir dos valores do padrão da sua cultura. É a crença explícita ou implícita do que é a própria cultura, de que a própria cultura é superior às demais. Exemplos: considerar as práticas religiosas, sociais ou alimentares de outra cultura como atrasadas ou erradas. Então não há cultura certa ou errada. Cada um tem o seu jeito, tem a sua cultura. É como, por exemplo, a Bíblia não diz para que eu tenho que orar de olho aberto ou de olho fechado. No Brasil, nós oramos geralmente de olho fechado, com os olhos fechados. Mas já em outros lugares, não. Ou mesmo no Brasil, se uma pessoa está orando de olho aberto, a tendência do outro é ignorar. Uau, ele está orando, não fecha nem os olhos. Portanto, eu tenho um conceito daquilo que é certo, daquilo que é errado. O outro tem também o conceito dele daquilo que é certo e daquilo que é errado. Parabéns a todos vocês que estão me acompanhando aí, ok? Impor o modo de vida ocidental em contextos indígenas ou africanos, por exemplo. No Paraguai, o pessoal eles têm o costume de tomarem chimarrão, que aqui nós chamamos de chimarrão, o mate, né? Lá seria o mate, ou o tererê, que é o frio e o quente. E de repente, quando eu chego lá, os irmãos tinham o costume de levarem, lá chamam guampa, né? E tomarem o tererê dentro da própria igreja. Eu também vi isso na Argentina, em algumas igrejas que eu fui. E eu tentei tirar isso. Calmamente eu fui tirando realmente. Porém, hoje eu percebo que eu estava completamente errado. Eu não teria que mudar a cultura de ninguém. É como eu falei, é uma igreja brasileira dentro do país, com os costumes do Brasil lá dentro. E isso não é legal. Ser missionário significa estar comprometido com o anúncio do Evangelho. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e não mudar a cultura de ninguém, ou de outra mensagem religiosa, a outras pessoas e culturas, com o objetivo de compartilhar fé, compartilhar valores e princípios espirituais, que envolve empatia e compaixão. Eu preciso colocar-me no lugar do outro. Abertura cultural, eu preciso entender a cultura do outro. É por isso que
um missionário ao ser enviado, ele deveria sim passar por esse processo de formação, o que eu não passei. Antes eu ia para a missão Antioquia, porque eu ia para a África. Aí sim, ali eu iria aprender muitas coisas, mas quando fui enviado para o Paraguai, desculpem porque eu estou resfriado, de repente, quando eu fui enviado ao Paraguai, simplesmente vamos e aquilo que eu sabia eu fiz. E que eu via que estava errado em muitas coisas, mas eu não podia ir contra a igreja que me enviou. Então precisei empatia e compaixão, abertura cultural, capacidade de adaptação. Eu vou adaptar-me a um novo horário, a uma nova regra, a uma nova forma de ser, adaptação em todos os sentidos, em todas as situações. E disposição ao diálogo. O etnocentrismo vai contra a missão cristã e muitas outras missões religiosas. Por quê? Coloca barreiras no relacionamento intercultural. Lembro-me a primeira vez que eu fui bem para o interiorzão, que eu estava na cidade de Caguaçu, mas tinha outros lugares bem distantes. E no Brasil, o pastor, o obreiro, ele tem que colocar paletó e gravata. Lá eu fui de calça jeans e de camisa social, camisa assim. Fui bem aceito. Em uma outra oportunidade eu pude perceber, agora vocês imaginam, era uma igreja dentro do mato, que eu pensava, de onde vai aparecer tanta gente aqui? E aparecia. Agora eu de paletó e gravata com uma pasta de obreiro igual fazia em Belo Horizonte. Então vejam, colocar barreiras no relacionamento intercultural. Impede a empatia e o verdadeiro diálogo. Transforma a missão em imposição e não em serviço. Quer dizer, eu vou para anunciar Cristo, anunciar que Jesus salva, perdoa, transforma a vida. E não vou para impor o meu costume brasileiro naquele país. Substitui a evangelização por colonização cultural. É como eu disse, então, igrejas brasileiras com costumes totalmente brasileiros. Isso eu observava muito. Jesus, por exemplo, se encarnou na cultura judaica no seu tempo, do seu tempo. Ele não impôs uma cultura externa, mas comunicou a mensagem divina através da realidade concreta das pessoas. Observem quando Jesus usava os exemplos, eles usavam exemplos, por exemplo, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás, não pode voltar, né? Jesus estava usando um exemplo que acontecia ali na região e várias outras situações. É necessário nós entendermos a cultura daquele país. Casos históricos, vamos dizer aqui, quando o etnocentrismo prejudicou a missão, colonialismo e cristianismo. Durante o período colonial, muitos europeus levaram não apenas o Evangelho, mas levaram também a cultura, os costumes, exigindo que os povos indígenas abandonassem suas línguas, vestes e rituais. Isso nós observamos no início do nosso país. Isso gerou resistência, gerou um sincretismo forçado e rejeição da mensagem cristã como opressora. Isso aí
Desde o início da colonização nós observamos isso. E isso seguiu-se. Quando um missionário ele vai para um outro local, ele quer impor realmente o costume do local de origem dele. Como é que ele vai conquistar as pessoas para Cristo dessa forma? Aí nós temos a exclusão cultural. Em várias missões, músicas, danças e expressões artísticas locais foram proibidas por serem consideradas pagãs, mesmo quando não contradiziam com os princípios cristãos. Por exemplo, na África, eles têm o costume de dançarem no culto. Principalmente na hora da oferta, já vi vários vídeos, eles ofertando com muita alegria, dançando. É como o bater palmas, né? Eu fui chamado a atenção porque eu batia palma na igreja, lá na época que eu fui. E, no entanto, era também um costume do local, porém não na Assembleia de Deus. Mas eu fui chamado a atenção e dizendo que era pecado o que eu estava fazendo. Eu disse, mas na Bíblia fala para até dançar. Então vocês observem como é difícil. Quais são os caminhos para superar o etnocentrismo no ser missionário? Esculturação. Enculturação. Vou repetir, enculturação. É o processo pelo qual a mensagem do Evangelho é expressa de forma compreensível e significativa dentro da cultura local, sem destruir seus valores autênticos. Exemplo, traduzir a Bíblia para línguas locais e usar músicas tradicionais nos cultos cristãos. Aí de repente eu vou para um país, nem sequer eu sei falar a língua deles. Como que eu vou anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas se eu não conheço o idioma? Se eu não sei nada sobre o idioma? Ainda bem que no meu caso eu já falava espanhol. Eu fiz espanhol na Faculdade Federal de Pernambuco. Ainda bem que eu tinha um pouco de experiência. No entanto, quando eu cheguei lá, não foi fácil. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, foi muito difícil. Mesmo eu falando o idioma. Diálogo intercultural. O missionário precisa escutar, aprender, respeitar antes de querer ensinar. O diálogo permite que a evangelização seja um encontro entre duas culturas, não uma imposição de uma sobre a outra. Eu preciso ter um conhecimento, uma formação antropológica. Estudos sobre culturas, linguagens, tradições, psicologia intercultural ajudam o missionário a se posicionar com humildade e sensibilidade, porque ele vai conhecer a pessoa, vai conhecer o povo, vai conhecer a linguagem, as tradições, vai entender como o povo age em determinadas situações. Donizete, deixa eu ver, não? Donzita, a paz do Senhor. Aí nós vemos aí a missão de Jesus como um modelo. Observem. Ele dialogava com os samaritanos, com mulheres, publicanos e romanos. Não veio para impor uma cultura, mas revelar o reino de Deus dentro das realidades humanas. Ele foi um servo, não um conquistador. Ele não fazia acepção de pessoas, tal grupo. Não, ele evangelizava a todos. Por isso ele foi acusado, ele como entre publicanos e pecadores.
Porque Jesus, ele se envolvia com as pessoas. Eu estou com 68 anos. Se eu voltasse ao campo missionário, claro que hoje eu agiria de forma totalmente diferente. Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eu tive culpa? Não. Culpa quem me enviou dessa forma, dessa maneira. E mesmo assim eu fiz um bom trabalho, um excelente trabalho. O missionário cristão autêntico precisa seguir este modelo: serviço, humildade e encarnação cultural. Lembro-me quando eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui para realizar um batismo, e quando eu cheguei ali naquele local, não havia as pessoas, não havia cadeiras para sentar. Eu fui com a roupa normal, claro, não roupa chique, ou isso, aquilo, outro. Mas, no entanto, para aquela localidade, para aquele momento, eu estava muito bem vestido. E eu escutei e observei eles com vergonha da minha presença. Observando isso, pedi licença, permisso, entrei e sentei lá junto, onde estavam tomando café com tortilha, uma chaleira lá com água e tal. Sentei em uma pedrinha ali junto com eles. Aí alguém falou assim: esse é dos nossos. Conquistei o povo dessa maneira, conquistei o povo dessa forma. Etnocentismo, irmãos, nós precisamos realmente superar, entendendo, compreendendo o que é a cultura do outro país. E o missionário deve reconhecer sua tendência etnocêntrica, deve entender que todos nós temos costumes diferentes, situações diferentes, trabalhar para substituí-la por uma vida empática, respeitosa, dialogal, e encarar a cultura do outro como um solo fértil, onde o Evangelho pode florescer sem arrancar as raízes locais. 1 Coríntios 9, 22 diz: Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse é o apóstolo Paulo falando. 1 João, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando esteve aqui, ele viveu como homem, não como Deus. Ele sofreu, suou, se entristeceu, passou decepções, conviveu com as pessoas, foi à festa de casamento, fazendo ali a diferença, estabelecendo ali a diferença. E Mateus 28, 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Apocalipse 7, 9, visão de uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do trono de Deus. Isso é o que nós precisamos fazer, queridos. Precisa haver essa conciliação. O missionário é alguém enviado para uma mensagem, para testemunhar do amor de Deus às comunidades, para testemunhar do amor de Deus às pessoas, respeitando suas culturas, língua, estilo de vida. E a missão envolve realmente esse diálogo, envolve essa acolhida e encarnação. E o etnocentrismo, na realidade, representa um obstáculo para a verdadeira missão, pois gera imposição cultural. Eu quero impor o meu costume, impor a minha cultura. Enfraquece o testemunho do Evangelho, distorce a mensagem espiritual,
e rejeita os valores locais sem discernimento. Isto é, eu não entendo, eu não compreendo. Portanto, eu preciso entender que se eu vou para pagar uma cultura, eu não vou evangelizar. Eu não vou levar Cristo às nações. Eu preciso realmente entender que esse caminho é um caminho que eu devo levar a mensagem do Evangelho dentro da cultura local, valorizando-a. A fé se expressa em línguas, símbolos e práticas próprias do povo evangelizado, sem impor o meu modelo cultural. Portanto, eu tenho que quebrar essa barreira na minha vida para levar Cristo aos perdidos, levar Cristo às nações. E o missionário, ele tem que escutar, ele tem que entender, ele tem que descobrir o terreno, avaliar aquele terreno em que ele vai pisar. O missionário precisa, antes de tudo, entender a língua, estudar sobre aquele país e entender que Jesus não impôs a cultura dele de maneira alguma. Ele se encarnou em uma cultura judaica, falava a língua do povo, se misturava com todos, usava exemplos simples para ensinar. É o que eu já falei com vocês. Aí nós vamos compreender realmente que quando eu estou envolvido em um trabalho missionário, eu devo levar Cristo àquelas pessoas dentro daquele contexto cultural. Eu acredito que vocês estão compreendendo, né? E tudo o que fazemos é dirigido pelos nossos valores. Entretanto, indivíduos e culturas diferentes quanto ao que consideram mais importante. Além disso, como cristãos, nós também ouvimos a palavra de Deus. E a fim de compreender essas diferentes culturas, nós precisamos distinguir entre os diferentes tipos e valores. Aí temos valores pessoais, que refletem nossas preferências pessoais e abrangem coisas, desde limpeza, segurança, saúde, a satisfação profissional. Valores culturais são os princípios, são as principais prioridades em nossa casa. Cultura dominante, individualismo, sucesso material, independência, são exemplos de valores culturais que são os primeiros na lista no mundo ocidental. E muitas culturas são ocidentais, não ocidentais, dão mais valor à comunidade, à herança cultural e dependências. Valores bíblicos. É evidente que esta é a área mais importante, pois são os valores pelos quais vivemos, envolve a misericórdia, a justiça e o amor. E quando estiver vivendo em outra cultura, você vai descobrir que os ajustes mais difíceis de fazer são aqueles provocados pelo conflito entre os seus valores e os da cultura anfitriã. Se você na realidade desconhece o significado das expectativas culturais, você não demonstrará muito, não vai demorar muito e vai voltar frustrado. Por isso, seja um eterno aprendiz, seja um aluno. Procure estudar, procure ver. Torne-se um aprendiz com um coração de servo.
É impossível tornar-se uma pessoa bicultural sem passar por um período de aprendizagem. É como o que eu falei com vocês minutos antes. Se hoje eu voltasse ao campo missionário, eu voltaria com outra visão, voltaria com outra realidade. E se nós desejamos nos aproximarmos mais das pessoas, nós devemos abordar a nova cultura como aprendiz, e não como um impostor, como um servo, não como professor que julga o comportamento da cultura na qual agora você está inserido, antes de aprender a compreender e a apreciá-la. Isso é super importante, é de suma importância. Nós aprendemos a cultura do outro. Mergulhe. A chave para conhecer uma nova cultura é a atitude que trazemos para a nossa situação. Os missionários experientes e os antropólogos recomendam que mergulhe na nova cultura desde o início. Se jogue para aprender. Busque adaptação, busque alguém que possa realmente te orientar. Não vá assim de vez, mas vá aprendendo cada dia, cada momento. E o alvo de se tornar alguém bicultural irá capacitá-lo a identificar-se com seus anfitriões e verdadeiramente apreciar a sua cultura. Aí nós temos aí um pensamento lógico e racional, que é o nível cognitivo. Estou tirando isso aqui do livro Passaporte para a Missão. Lembre-se de que cada cultura encontrou sua própria forma de abordar a vida e seus problemas. Aprenda a reconhecer que há percepções diferentes da realidade e diferentes formas de você encarar situações, de você realizar algo. Pode haver outras maneiras de construir casas, além da estrutura tipicamente ocidental, com 2 andares e ar-condicionado. A causa das doenças pode ser explicada de forma diferente, não usando a teoria dos micróbios. Algumas dessas explicações podem estar enraizadas na ciência popular e nas crenças religiosas, e algumas formas são mais adaptadas ou adequadas do que a outra. E lembre-se de que você não está apenas lidando com um comportamento. Você está lidando com pessoas que estão acostumadas a uma situação que você não pode mudar aquela situação, mas você tem que adaptar-se àquela situação. Sentimentos e gostos, que é o nível afetivo. A verdade é que muitas coisas são simplesmente uma questão de gosto e preferência, em vez de certo ou errado. Sua apreciação por certos tipos ou combinações de alimentos. Cada um tem a sua forma de se alimentar, tem o seu gosto de se alimentar, tem o seu prato preferido. Agora eu não vou chegar lá e tentar mudar aquela situação, aquele costume, né? Julgamento e tomada de decisão, que é o nível avaliativo. Quando você lidar com as normas e os valores de outras culturas, seja cauteloso para não condenar o que não pode compreender por você ser uma pessoa de fora. E ao avaliar os aspectos culturais ou aconselhar os seus irmãos na fé, faça diferença entre os aspectos bons e válidos que devem ser encorajados, os aspectos neutros que devem ser mantidos, os aspectos e as práticas prejudiciais ou ruins com as quais se deve lidar e mudar. E na maioria das culturas, os aspectos bons e neutros são um maior número do que os ruins. Aí quando nós vamos percebendo todas essas situações, que as culturas refletem o importante
dom da criatividade que Deus concedeu a cada ser humano. Por isso, no início eu disse, não há cultura certa ou cultura errada. Cada um está dentro do seu habitat e dentro daquilo que Deus concedeu para eles. Eu espero que essa minha fala ela sirva de incentivo para aquelas pessoas aí que desejam ser missionários, né? E vejam que é importante você se empenhar por aprender a respeito de outras culturas, você estar desafiado a superar sua tendência natural de etnocentrismo, ao se tornar mais eficiente, ao ministrar às pessoas, ao ensinar às pessoas, eu estou me esvaziando daquilo que eu tenho como certo na minha vida. Portanto, ser missionário, na realidade, não é nada fácil. É um grande desafio. Mas eu vou ter um enriquecimento muito grande. Será de alto valor tomar conhecimento de outras abordagens criativas, de outros mecanismos, de outras maneiras de adorar a Deus, de outras maneiras de estar envolvido em um ministério de louvor, em um ministério de adoração, como danças, como eu citei aqui logo no início. E perspectiva, você compreenderá melhor a sua própria cosmovisão, porque terá tido a oportunidade, uma oportunidade ímpar, de comparar e contrastar a sua vida com a de outras pessoas. Isso é muito interessante porque nós vamos adquirindo um conhecimento muito grande, um conhecimento maravilhoso, e que você tem que estar preparado para enfrentar o choque cultural, que é muito forte. O choque cultural realmente não é fácil. E por que sofremos com o choque cultural? Porque a nossa cultura determina aquilo que é normal, aquilo que é certo e real. Isso na nossa visão, para nós. Mas quando ingressamos em um outro país, em uma outra etnia, nós vamos observar que os costumes são totalmente diferentes. Quando ingressamos em uma nova cultura, estamos tentando processar novas experiências por meio do nosso sistema original de costume, o qual não aprendeu a interpretar os novos sinais culturais. Então eu preciso interpretar, eu preciso estudar os costumes daquele pessoal, daquele povo, daquela tribo. O que é que eu vou fazer ali, como eu vou fazer ali, como eu vou agir. Por isso, nós temos algumas causas, né? Algumas das causas para o choque cultural são incapacidade de se comunicar. É aquilo que eu já falei, como que eu vou evangelizar um pessoal, um povo, se nem sequer eu sei a língua deles? Mudança na rotina. A rotina muda. Ora, se no Brasil nós saímos de um estado para o outro, de uma cidade para outra, que também tem rotinas diferentes, costumes diferentes, linguajar diferente, mudanças nos relacionamentos, perda da compreensão, desorientação emocional, desorientação de valores, são choques culturais, são coisas que estão impregnadas em nossa mente e nós temos uma carga negativa dentro de nós. E a gravidade do choque cultural depende de vários fatores, de várias situações, como a tua personalidade, como o teu grau de estudo, né? A diferença entre culturas e a forma como você lida com essas situações vai trazer um choque cultural muito forte para nós. E alguns dos sintomas mais comuns são os seguintes: irritação com a forma
de vida local, porque aí você vai ficar inquieto, vai ficar sem paz, vai ficar intranquilo. Saudades de casa, você vai chorar, vai lamentar, vai saber na festa de Natal, na festa de final de ano, como que é, e naquele país é totalmente diferente, vai sentir saudades da tua terra, tédio e solidão, porque somos vistos sempre como estrangeiros, sentimento geral de insatisfação, aumento de estresse, da desconfiança, depressão. Eu, quando estava no Paraguai, eu tive que voltar ao Brasil, eu fiquei acho que 2 meses no Brasil, foi um mês, não lembro mais, porque eu entrei num processo de depressão muito forte, muito forte. Porque eu queria que as coisas acontecessem ao meu modo, e não ao modo deles ou ao modo de Deus. Aí você entra nesse atrito muito forte, né? Excesso de preocupação com a saúde. E por aí vai, queridos. Nós precisamos realmente ver que precisamos de todos esses ajustes, e ser missionário não é fácil. Eu fico assim observando aqui no Brasil, qualquer pessoa é missionário, é missionária. Uai, tá fazendo o quê? Que tipo de missão tá fazendo? Aí dá uma carteirinha de missionário para a pessoa nunca foi nem sequer numa outra cidade para passar 1 ano, 6 meses, 3, 4 meses, nunca teve uma experiência fora do país, e a pessoa é missionária para, não sei, é bem complicado. Nós precisamos então, queridos, ver que a vida em um país diferente é um potencial de mal-entendidos transculturais e de estresse. Algumas zonas de perigo são relacionamento interpessoal, como você vai se relacionar com aquela pessoa, né, com seus colegas de trabalho, com as autoridades, com as pessoas locais, né? Incompatibilidades culturais, regras de cortesia, de etiqueta, de amizade, que são totalmente diferentes, né? A maneira de saudação, a maneira de cumprimentar um ao outro é bem diferente. Uns dão 2 beijinhos, outro faz algum sinal. São totalmente diferentes. Aí eu vou com o meu costume de abraçar e beijar. Aí há um choque cultural fortíssimo, né? Privacidade ou ausência disto, para os ocidentais é bem difícil. Uso do tempo, alguém aqui usa relógio. De repente vai chegar em um local que é de outra forma, de outra maneira. A comunicação, como é a forma de comunicação, não é verdade? E a preocupação quanto às condições de vida, a comida, a higiene, o clima. Isso vai gerando uma ansiedade muito forte em nós. Em geral, essas são as áreas mais problemáticas para que nós possamos ter uma adaptação em diferentes situações, em diferentes momentos. E eu vou terminar aqui dando algumas dicas práticas, né? Não negue, mas reconheça o choque cultural. Os que se sentem imunes, isso pode agravar a situação, né? Conheça a sua limitação, conheça a si mesmo, aprenda a fortalecer, aprenda a ter uma segurança emocional por meio de uma autoaceitação. Deus te formou com especialidades, com dons e com talentos, mas reconheça a tua limitação. Procure ocupar o tempo com muitas coisas, como uma boa música, um bom livro, uma boa leitura, passear, né? Buscar algum livro de humor,
que te possa ajudar, algum livro de autoajuda. Procure conhecer a cultura anfitriã, procure conhecer o povo, tente apreciar as diferentes maneiras como as pessoas se cumprimentam, como as pessoas fazem determinadas homenagens, determinadas festas, determinadas situações. Aperfeiçoe a sua comunicação, busque se aprimorar, estude o idioma, observe as formas não verbais das pessoas se comunicarem, os gestos, porque determinados gestos em algum país, no nosso pode ser uma coisa, em outro país pode ser outra coisa. Procure descobrir todas essas situações, não se isole, lembre-se de que o estresse cultural é temporário e passará à medida em que você vai aprendendo, à medida em que você vai se comunicando com as pessoas, à medida em que você vai fazendo amizade com as pessoas, não é? E aí você vai buscar a presença de Deus, entregar-se ao Senhor completamente e entender que Deus tem um projeto para a tua vida. E se você quer ser um missionário, nesta tarde eu te aconselho a preparar-se completamente, né? E a entender que Deus tem um plano para cada pessoa, mas que eu preciso estar preparado psicologicamente, emocionalmente, culturalmente. Eu torno a falar, se eu voltasse ao campo missionário, eu voltaria de uma outra forma, com uma outra mentalidade, com uma outra realidade. Ainda que eu tenha feito um bom trabalho, mas o sofrimento seria bem menos. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude nesse nosso período de oração. Eu resolvi trazer esta palavra de incentivo, porque evidentemente alguém precisou, né, está precisando ou precisa entender sobre missões, né? Conciliar o etnocentrismo com ser missionário não é o ideal. O verdadeiro missionário deve superar o etnocentrismo. E a missão exige abertura, exige escuta, exige empatia, exige respeito, e só assim o evangelho será levado às pessoas, será anunciado de uma forma encarnada, de uma forma libertadora, de uma forma transformadora, sem destruir as culturas, sem destruir o costume das pessoas, mas havendo aí uma adaptação, né, maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um grande abraço do professor Nelson, pastor Nelson. Eu espero que esta minha fala tenha servido aí para muitas pessoas. Amém?